Boa tarde. Espero que todos estejam aí me ouvindo muito bem. Quem não estiver ouvindo bem, aumenta o áudio, que deve ser um problema de áudio. E nós estamos aqui de novo nessa terça-feira para falar de um assunto extremamente relevante, né? É um tema muito bacana que as pessoas geralmente de alguns segmentos, ainda mais a empreendedora, não sabe como utilizar, né? E isso é fundamental para que a gente tenha sucesso. Deixa eu arrumar aqui o vídeo, gente, para que a gente tenha sucesso no nosso empreendedorismo, né? E algumas coisas acabam confundindo quando a gente fala essa questão do marketing digital, né? O marketing digital, como é que funciona, como que você realmente consegue aí atingir o seu público-alvo, a sua persona. Existem algumas coisas aí de extrema necessidade que requer aí um detalhismo e nós precisamos ficar aqui conectadas, antenadas e totalmente plugadas na coisa que a gente quer. E a gente precisa conhecer, né? E aí a gente vai começar aí o assunto de hoje falando de se colocar no lugar do outro, né? E é bom a gente relembrar que as duas lives passadas nós falamos de comunicação não violenta, que isso tem tudo a ver, né, com o que nós vamos falar hoje, que é da questão da persona, que é a questão do avatar, quando a gente se coloca no lugar do outro, né? Quando a gente se coloca no lugar do outro, nós temos que pensar como que o outro gostaria de ser tratado, como que o outro gostaria de ser atendido, o que é relevante para ele, o que realmente traz de importância na vida dele, como que você engaja um determinado cliente para a compra do seu produto e serviço, o quanto isso é relevante para as decisões da vida dele. E quando a gente fala se colocar no lugar do outro, nós estamos falando também de meio de comunicação. Mas não é só isso, existem umas regrinhas básicas para que a gente possa realmente começar a montar o que nós chamamos aí de público-alvo e persona. E nós vamos entender a diferença público-alvo, persona, o avatar, né? São nomenclaturas que no meio digital isso daí é muito comum, né? Como o vídeo Nutella, né? Quem sabe o que é vídeo Nutella? Ele vai de 1 a 3 minutos. Se vocês estão fazendo o vídeo Nutella falando do seu serviço ou dos seus produtos, então veja, são termos, né, que ele é já de um segmento e que por mais que nós não façamos isso como profissional, mas nós temos que entender, porque cada vez mais nós estamos agindo aí de uma forma autônoma no que se refere à questão do marketing digital, né? Cada vez mais nós estamos independentes. É óbvio, né? Quando chega numa estrutura de uma empresa, seja ela uma empresa grande ou pequena, se faz necessário de você ter uma parceria, uma contratação de pessoas específicas que realmente dominam o assunto, né? E quando eu penso que eu sou empreendedor, o que eu domino? Eu domino aí o meu segmento, que é aquilo que realmente eu faço, né? Aquilo que realmente eu domino. E o marketing digital a gente aprende porque a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa fazer às vezes uma postagem, um story, né? Contando alguma coisa da vida, falando aí dos seus bastidores, como é que está o seu dia a dia, porque o público se conecta com pessoas. Ele não se conecta apenas com imagens, com coisas estáticas, né? As pessoas gostam de pessoas, elas querem ver, querem conhecer aquela pessoa que eu estou comprando um determinado serviço ou um determinado produto. E isso tem muito a ver na questão de quando você retém esse cliente seu, né? Porque falar de persona e falar de avatar precisa também conhecer, não adianta só falar, a gente precisa saber realmente como que isso tudo funciona. Então, a primeira pergunta, como é que você se coloca? Não sei se o vídeo tá legal, gente, se vocês estão me ouvindo, mas eu espero que estejam. Como é que você se coloca no lugar do outro? Porque a partir daí eu começo a me colocar no lugar do meu cliente, né? Como que o cliente gosta de ser abordado, né? Como que ele gosta de ver aquilo que eu vendo, seja ele produto ou seja ele serviço? Como que ele engaja nas situações? Como que eu mostro uma relevância para ele? E a gente precisa entender que avatar é uma coisa
e persona é outra. E quando a gente entende isso, começa a ficar um pouco mais fácil. Então, se colocar no lugar do outro, eu arrumar estratégias para venda, tá? E venda de que forma? Mesmo que você venda para uma região, mesmo que você venda para o seu bairro, você vai ter que estar no digital, né? É importante que você esteja, né? Às vezes tem cliente meu que às vezes acaba falando, Silvia, mas tem pessoas aí que vendem X, Y, Z e não estão no digital, quando fazem pouco. Mas veja, é uma empresa muito antiga, que ela veio ainda do marketing tradicional, ela já criou um nome, as pessoas já conhecem ela e mesmo assim alguma coisa ou outra ela vai fazer no marketing digital, porque quem não é visto não é lembrado, né? E a concorrência está aí para a gente sempre se lembrar disso. Então não adianta a gente achar que está tudo ok. Quem daqui se lembra, né, na questão do caso da Bombril, né? A Bombril achou que estava muito bem, não precisava fazer propaganda e que estava tudo ok, top of mind em termos de esponja de aço e que não tinha problema nenhum e eu não precisava fazer mais nada. E aí veio as concorrentes, veio a Solan e outras marcas, né? Pegando toda uma fatia de um mercado robusto, né, que a Bombril criou, mas ela achou que não precisava fazer mais nada. Então o que aconteceu? Ficou o nome Bombril, mas eu comprava outra marca. Então eu me lembrava da palha de aço chamada Bombril, mas eu ia no mercado e comprava outra, porque a outra estava assim o tempo todo, principalmente na televisão, que era uma mídia que era a única mídia que se tinha, ou rádio, né? Então quem que se fazia presente na minha vida? A outra marca. E aí foi que a Bombril quase que perdeu, né? Perdeu aí o seu campo, quase que ela perdeu aí alguns postos, né? Algumas lutas, mas por pouco ela não perde a guerra de fato, porque achou que estava tudo consolidado. Imagina nós, né, empreendedoras neste meio, né, que já passamos aí pela situação da pandemia e tudo mais, se nós não nos posicionarmos em termos do marketing digital. Então é isso, se nós não somos vistos, nós não somos lembrados, né? E não adianta acreditar que tudo isso vai acontecer por um milagre. Quem não me conhece, eu sou Silvia Leão, eu sou consultora organizacional e mentora de carreira. Né? Há 13 anos cuidando de empresários, de microempreendedores, de equipes, de profissionais liberais e trazendo todas as estratégias, né? Tanto ligado com a parte profissional com a parte organizacional. E para que a gente vá se aprofundando um pouco mais, né, existe aí uma ferramenta muito gostosa, muito simples de usar, que vocês podem pegar aí até na internet, ok? É o mapa da empatia. Isso daí tá à disposição, vocês podem imprimir na sua própria impressora, para que vocês possam aí começar a montar quem é, na realidade, para quem vocês vão vender. E antes da gente falar do mapa da empatia, nós vamos entender, mas qual que é a diferença, né? Público-alvo e persona, avatar e persona, não é tudo a mesma coisa? Não, não é tudo a mesma coisa, né? A persona, ela é algo mais definido, né? Estrategicamente pensado em como essa pessoa na realidade vive. E o avatar é uma coisa genérica. O que é genérico? Bom, eu vendo lixa para unha, para lixar a unha. Qual que é o meu público-alvo? As manicures, as pedicures, né? As pessoas que cuidam realmente de doenças da unha vão precisar de uma lixa. Quem mais vai utilizar essa lixa? Então, quando eu penso nisso, qual é o meu público-alvo? Ele é muito abrangente, né? Ele é muito grande. Mas como eu começo a montar a persona, de como ela vive, o que ela gosta, qual que é o salário dela, qual que é o sexo dela, eu começo a imaginar como que eu vou atrair essa pessoa para o meu segmento. Por quê? Vender lixas, existem N marcas, existem N pessoas que vendem, mas eu quero que compre de mim. E como é que eu engajo essa pessoa? Então, na hora que a gente pensa em avatar, nós estamos pensando a parcela, tá? Eu vendo comida congelada. Quem que gosta de comida congelada? Pessoas que têm um pouco tempo, não gostam de cozinhar, pessoas que trabalham e estudam, a casa virou uma casa
dormitório, para pouco ali, é uma pessoa que gosta da praticidade do dia a dia. Então, esse é um público geral, né? Isso é chamado o quê? De avatar. Público-alvo. Mas quando a gente fala de persona, nós estamos falando de uma coisa mais bem definida, né? Uma coisa que realmente eu sei como essa pessoa vive, aonde que ela vai, o que que ela gosta. Pessoal, quem tiver perguntas, pode deixar aqui nos comentários. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Daniela. Bom dia. Essa aula você já teve comigo, né, Daniela? A Daniela já teve essa aula comigo, mas é bom a gente sempre relembrar, né? Porque isso é importante, isso é do nosso dia a dia, não tem como. Então, o avatar é uma parcela do público. Imagine que você atenda o público de Ribeirão Preto, que hoje é estimado aí em 700, 800 mil, embora eu acho que já tenha aí 1 milhão, né? Mas esse pedaço dessa parcela, né? Quantos mil habitantes eu atingo com o meu produto? 100 mil. Vamos imaginar que é isso. 100 mil genericamente, 100 mil pessoas gostam de comida congelada. Então eles gostam de tirar do freezer, colocar lá no micro-ondas, não ter muito trabalho de pensar o que eu vou cozinhar, o que eu vou fazer no dia seguinte, sair para poder fazer compra no final de semana. Eu quero praticidade. Então, quando eu penso nisso, isso é muito genérico, né? Eu não afunilei nesses quesitos, né? Então, na realidade, quem é o meu público-alvo de fato, né? Quem é que eu quero atingir no meio desses 100 mil, que é chamado o público ideal, na hora que eu vou afunilando. Então, o avatar, na realidade, ele é uma coisa bem genérica, é um pedaço dessa população. Vamos pegar aí a cidade de Ribeirão Preto, que é possível comprador, mas dentro dessa parcela eu preciso ir afunilando. Quando a gente fala de avatar, a gente define, né? Mulheres, são 63% das mulheres do meu público-alvo, vamos pensar dessas 100 mil pessoas, né? 63% são mulheres, 37% são homens. Para quem gosta de comida congelada, por exemplo, né? Comida congelada varia aí, são mais jovens, de 24 a 35 anos, que querem aí uma coisa rápida, né? Tem uma renda entre salário mínimo e R$3.400, 62% casados, 38% pessoas solteiras, tem ensino fundamental, né? 53%, ensino médio 47%. Usam que dispositivo? Eles usam o smartphone ou estão utilizando o notebook? Então, 52% fazem muito mais uso do seu smartphone. Quem usa notebook ou um desktop, 48%, né? Eles têm interesse em vendas pela internet, né? E são pessoas aí que gostam de uma praticidade. E o que eles desejam? Comida rápida. Tá? Coisa rápida que eu posso esquentar aí em 5 minutos, em 10 eu já estou comendo, e comidas saborosas com um pequeno preço, né? Com valor acessível, né? Quais são as dores dessas pessoas, né? Ter que cozinhar, né? Essa é a dor. Não gosto de cozinhar, não tenho tempo para cozinhar, e eu não encontro aí, por exemplo, comida congelada que me atenda a um preço acessível. Então, qual que é a minha dor? Eu preciso encontrar comida pronta que eu possa comer rapidamente e que eu possa descongelar isso rapidamente com um preço bem barato. Então, isso é uma dor desse avatar. Qual que é a localização? Aí você vai colocar bairros, né? São bairros periféricos, é bairro central, é zona sul, é zona leste. Aonde que estão essa pessoa? Pela renda, você já pode imaginar onde que está. Bom, pois bem, durante essas 100 mil pessoas, elas compram de mim, elas têm essa característica. Mas será que ela é o cliente ideal? Porque quando eu começo a funilar, dentro desses 100 mil, pode ser que saia só 50 mil, que é realmente o público que vai converter em vendas, né? E quando eu penso em comida congelada, eu penso em pessoas que estão estudando, né? Então, ou elas podem estar cursando ensino médio, elas podem estar fazendo um cursinho para poder adentrar numa faculdade, elas podem ter adentrado uma faculdade EAD ou uma faculdade semipresencial, que os custos dessa faculdade são menores. Então, veja, eu estou mexendo com uma população
que não têm uma renda muito alta. Elas querem uma comida de qualidade, porém que caiba no bolso. Então, quando eu começo a pensar nisso, eu vou traçando algumas coisas estratégicas, né? Então, eu posso pensar que desse avatar todo, eu tenho aí mulheres de 25 a 35 anos, que não têm filhos, elas só trabalham, estão aí estudando, querendo alavancar alguma coisa na vida. Por elas não terem esse tempo, a comida congelada, mas porém de qualidade, para elas é fundamental. Por quê? Porque eu consigo atender a necessidade, consigo, se eu for aí solteira, não tenho muita louça, porque eu não tenho tempo, né? Então eu preciso de uma coisa muito mais prática. Eu tenho uma renda interessante, daí até uns R$ 3.400. Pois bem, eu pensei nesse público, mas eu ainda não sei os desejos, eu não sei como que ela vive. Eu não sei o que ela está pensando e eu preciso, para funilar, criar uma persona. E o que é a persona? É um personagem fictício, como existe em filmes, em seriados. Eu crio um personagem que ele tem uma vida. Quando eu penso do que ele tem uma vida, eu começo a pensar qual é a estratégia para que eu chegue até esse público, como que isso realmente vai funcionar. Então eu vou detalhando, né? Quanto mais eu detalhar esse público, mais eu tenho consciência daquilo que eu preciso fazer. Então vamos imaginar o nome dessa pessoa. Eu estou criando um personagem para eu conseguir vender para esta pessoa, que é aquele que vai converter, vai comprar o meu produto ou o meu serviço. Então eu vou literalmente criar. Eu tiro esse personagem, essa persona do avatar. O avatar eu já fiz um estudo. Então eu sei mais ou menos como que ele funciona. Mas ter para uma estratégia de marketing, eu não posso conhecer ele mais ou menos. Eu tenho que saber de fato. Então vamos imaginar, dentro dessa população de 100 mil, eu estou imaginando um personagem. Meu personagem chama-se Catarina. A Catarina, ela é do sexo feminino. Catarina tem 30 anos. E ela tem aí uma renda mensal de R$ 3.500. Ela é solteira, ela não tem filhos, ela está fazendo o curso à noite, ela trabalha fora e está fazendo o curso à noite. O que mais ela usa não é o desktop, ela usa mais o seu smartphone. Qual que é o desejo dela? Ter comida de segunda a sexta na casa dela, pronta, congelada e que ela pode só tirar do freezer e colocar no micro-ondas. E aí ela já tem a sua comida pronta, né? Ela não vai precisar fazer aí, ter que pensar no que eu vou cozinhar e tudo mais. Então eu já estou traçando o que é a dor dessa pessoa, né? Qual que é a frustração? Não conseguir uma comida boa com valor baixo. Então fica frustrada, ela compra de vez em quando, compra uma coisa ou outra, mas ela gostaria de ter isso sempre na casa dela. Então é a frustração desta persona. Então se eu já sei que é isso, eu já começo a bolar uma estratégia para que eu possa vender exatamente para essa pessoa. Então se a minha persona, ela gosta de uma comida gostosa, de qualidade com preço baixo, eu tenho que começar a modificar meu cardápio, né? Se a gente for pensar hoje o quilo da carne, quanto é que tá, né? Mais barato é frango, peixe, a carne suína. Mas eu posso começar a fazer isso com qualidade, a ponto que eu posso trabalhar com preços menores para atingir exatamente esse público. Porque esse público está comprando uma comida congelada ou outra, né? Qual que é o medo dessa pessoa, né? De gastar todo o dinheiro dela em comida congelada e não sobrar mais nada, né? E ela vai perder tudo porque ela quer uma comida boa e ela quer uma comida de qualidade, né? E quer uma comida com preço bom. Porque com esse salário, com os descontos, tudo que ela tem que pagar, o estudo dela, o aluguel e todas as coisas da vida pessoal, se ela investir mais de 30% em alimentação, possivelmente ela tem aí um problema financeiro. Então veja, quando eu começo a pensar nisso, eu começo a colocar uma estratégia para vender exatamente para esse público. Então eu posso fazer sim uma comida gostosa, uma comida de qualidade, com preço acessível para esse público e que gere lucro para mim, obviamente, né? Eu não vou fazer nada
que fique elas por elas, né? Eu tenho que pensar na embalagem, eu tenho que pensar no gás, eu tenho que pensar no detergente, na esponja, se eu tenho pessoas que me ajudam, quanto que o óleo que vai ser gasto para fazer essa alimentação, quantos dentes de alho, cebola, enfim, tudo isso é colocado na planilha de custo para eu poder valorar, né, a entrega, se eu cobro ou não cobro entrega, se é perto de casa eu entrego, então se é próximo da onde que eu vendo, eu tenho que colocar que esse custo, mesmo assim, eu estou assumindo ele, porque se é uma condução própria que eu levo ou uma pessoa terceirizada, quem está assumindo esse custo mesmo de localidades próximas continua sendo a pessoa. Então isso a gente tem que colocar, não tem como. E aí a partir daí eu começo a fazer o quê? Um mapa da empatia. E o que é o mapa da empatia? Como eu falei para vocês, existe na internet, vocês podem pegar o mapa da empatia, imprime numa folha A4 ou A3, que seria melhor ainda colocar numa A3, porque aí eu consigo o quê? Eu consigo começar a escrever e colocar nos post-its ali, para que eu possa ter noção de quem é essa persona. E aí a gente vai colocando o que essa pessoa, ela pensa, né? O que ela escuta, o que ela ouve, né? O que ela vê, né? O que ela vê, o que ela fala, né? Então, o que ela fala e o que ela faz, né? Quais são as fraquezas, né? E quais seriam os ganhos dessa pessoa. E aí a gente vai começar a montar de fato esse personagem. E quando a gente começa a montar dessa forma, eu começo a entender como que ele funciona. E isso que é muito bacana, né? E quando eu penso, né? A Catarina, eu montei lá a Catarina tem 30 anos, ganha R$3.400, ela trabalha e estuda, mora sozinha, não é casada, não tem filhos, gosta de comer rapidamente porque ela precisa ganhar tempo, mas ela compra comida congelada só de vez em quando. A dor dela ainda ter que cozinhar, tá? Ela tem que cozinhar, tem que pensar o que vai fazer, tem que ir no supermercado pelo menos uma vez por semana. Isso vai cansando, porque é uma coisa que ela não gosta de fazer e pelo pouco tempo que ela tem que estudar, tem que descansar e cuidar algumas coisas da vida dela. Então, o que será que ela pensa, né? Ela pensa que ela tem que encontrar um lugar que venda uma comida boa, de procedência com preço baixo. Então ela está pensando aí, está pensando nisso. E o que ela precisa fazer? Fazer mais pesquisas. E quando ela faz pesquisa, quem que ela tem que encontrar? Se você vende esta comida congelada, ela tem que encontrar você. Só que para encontrar você precisa estar posicionada no meio digital. Porque se ela já está fazendo pesquisa para que ela encontre esse tipo de estabelecimento, ela tem que encontrar você. Porque senão ela vai encontrar o concorrente. Ou ela não vai encontrar e vai continuar com a dor e ninguém vai atender essa pessoa. Então isso é um desperdício, existe um potencial ali de uma pessoa que está querendo comprar produtos e serviços. E nós não estamos atendendo essa pessoa porque nós não somos vistas, não somos vistos no meio digital. O que ela ouve, né? Ela ouve aí de pessoas que, olha, você tem que cozinhar, Catarina, fica melhor para você, não vai gastar com dinheiro não. E outras pessoas falam, não, Catarina, você tem que ter o foco aí no seu estudo, você não pode ficar pensando, acha aí uma rotisseria, né, ou um restaurante que possa vender essas coisas que você já deixa armazenado aí no seu freezer. Então, assim, ela tem muitas coisas que ela fica ouvindo e ela continua com a frustração dela, que é não encontrar um produto que ela consiga arcar o mês todo. Vai lá cozinhar na frustração dela, ainda tenho que fazer algumas coisas em casa, perco tempo que eu poderia estar estudando ou vendo alguma coisa do meu trabalho, né? E aí ela gosta de frequentar alguns restaurantes. E quais os restaurantes que ela frequenta? Aqueles que são baratos, mas que tem comida de qualidade e ela consegue encontrar, né? Muitas vezes ela leva lá uma quentinha para comer à noite, mas não é isso que ela quer ter uma comida aí à sua disposição. O que ela vê, né? Ela vê que tem pessoas que vivem que nem ela, que já estão aí com comidas congeladas, que a pessoa entrega uma vez por semana, pessoas que estão gostando, tem pessoas até que conseguem fornecer para os amigos dela comida mais voltada, uma comida mais fitness, né? Um arroz integral. E ela começa a pensar, poxa, eu gostaria tanto, mas fazer arroz integral em casa não dá, demora muito, tem que deixar de molho. Então veja, nós vamos trabalhando essa pessoa a ponto de entender as necessidades dela e as dores dela, porque existe um público
que gostaria muito, eu conheço vários que já compram, tá? São marmitinhas prontas, elas vêm lá já com o peso adequado para que você não coma mais e nem coma menos, que a pessoa entrega semanalmente, fica lá na sua cozinha, fica no seu freezer, você que escolhe o tipo de mistura, o tipo de arroz que vai colocar, e ela toda semana, toda segunda-feira ela entrega na sua casa para você ter uma refeição pronta. Basta você tirar do freezer e colocar aonde? Colocar no seu micro-ondas e ter uma alimentação saudável, do jeito que você precisa, sem comer mais e sem comer menos. Então pense no produto de vocês. O que é que vocês estão vendendo? O que é que vocês estão comercializando? Produtos ou serviços? Porque o mapa da empatia, gente, quando a gente afunila, que nós pensamos aí na questão do avatar, que é o público geralzão, é aquele geral, e a gente vai afunilando, que nós chamamos de cliente ideal, ele é a persona. É exatamente porque na hora que você fizer uma estratégia para atingir exatamente esse público, você vai vender e vai vender muito. Tá? Você não vai ficar pensando, nossa, porque tem dia que eu vendo, tem dia que eu não vendo, será que eu estou errando no marketing? Talvez você não esteja errando no marketing, talvez você não esteja falando para o seu público ideal. Você está dizendo, está falando muito, está mostrando muito, mas não mostra para o seu público ideal, que é a persona, né? Quem de vocês aí já não fez muito marketing, muita propaganda? Coloque em grupos de Facebook, grupos do WhatsApp, enfim, faz um monte de coisa e o resultado ainda é pequeno, porque nós não estamos conversando com esse público que é chamado de cliente ideal, que é a persona. Requer uma pesquisa? Sim, requer. Requer muita imaginação, porque de repente, na hora que você monta a persona, você tem que fazer alguns ajustes. Porque dependendo dos clientes que vão chegando aí até você, você tem que começar a reajustar. De repente, ampliar a faixa etária. De repente, dar uma margem de renda que essa pessoa tenha um pouco diferente. Entender os hábitos dela por questão de tempo, do que ela faz, do que ela gosta. Porque quanto mais eu sei, mais eu deixo a minha pesquisa robusta. Então é uma pesquisa que realmente, na hora que eu adentrar a questão de achar a minha persona, eu vou fazer uma coisa bem assertiva. Eu não vou ficar disparando um monte de coisas por aí com uma conversão muito mínima. E nós precisamos ter uma conversão significativa, né? Então, quem já passou por isso, deixa aí também nos comentários, porque é muito interessante quando a gente começa a entender muito isso, né? Essa máquina, né? Porque tudo isso é uma máquina de como prospectar no meio desse mercado digital, né? O marketing tradicional, ele fica um pouco diferente, mas porque era muito presencial, você tinha que fazer as visitas, você tinha que ir até lá, você imprimia panfletos, até hoje tem alguns encartes que a gente recebe por aí, né? Mas aonde que nós encontramos as coisas? Nós vamos tudo na internet. A gente quer pesquisar sobre alguma coisa, a gente coloca um hashtag lá e coloca comida congelada barata. Eu quero procurar isso, então eu coloco um hashtag para que eu possa achar esse tipo de coisa. Comida congelada barata, comida fácil, comida pronta. Então assim, eu tenho que começar a imaginar, mediante essas dores e necessidades da minha persona, como fazer um marketing direcionado e bem assertivo para que a gente possa vender mais. Quem é que está aqui na live, hein, gente? Se não tiver ninguém, vai deixar aí depois, né? Não sei se a Daniela tá aí, né, Daniela? Mas você já fez... Ô, Daniela, você que tá aí assistindo, você já fez o dever de casa? Porque essas coisas tem que fazer, tá? É muito bonito lendo, né? Quando a gente lê essas coisas, fica sabendo dessas informações, é muito legal, é muito bacana. Mas se nós não escrevermos e não realmente não fizer e começar a olhar, colocar isso num quadro para que a gente possa direcionar as nossas ações seguintes, ela fica só aqui e nada acontece, né? A gente desperdiça aí um tempo, não fica frustrada com o nosso próprio negócio, nada acontece e aí que mora o perigo, né? Quando a gente tem muita frustração do que o negócio parece que não está indo muito do jeito que a gente queria, parece que o negócio não engaja, parece que ninguém quer nosso trabalho, que o trabalho de todo mundo é melhor. Não é bem assim. Existe mercado para todo mundo,
tá? Nem todo mundo vai gostar. Quando a gente pensar na lei do impossível, é bom que a gente deixe isso bem claro. Como que é a lei do impossível? A lei do impossível é para gravar. É impossível que todo mundo compre de mim, tá? É impossível que isso aconteça. É impossível que ninguém compre de mim. Então, quando a gente pensa na lei do impossível, isso é muito legal para tudo na vida, tá? Para tudo. Pense aquela pessoa que quer casar, né? Todo mundo vai se apaixonar por ela? É lei do impossível. É impossível que todo mundo se apaixone por ela. É impossível que ninguém se apaixone por ela, né? É impossível que eu venda para todo mundo, mas é impossível que eu não venda para ninguém. E aí você vai pensando nessa lei do impossível e vai trazendo alguma lógica, tá? Porque aí, quando a gente fala, olha, ninguém gosta do meu produto, quem são esses ninguém? Ninguém, quem é esse ninguém? Porque quando a gente fala em ninguém, a gente está falando do mundo, né? Ninguém é uma coisa extremamente abrangente, não dá. Então a gente tem que colocar essa lei do impossível, tá, na nossa vida, tá? Vocês já fizeram um panfleto? Ah, que legal! A conversão era em torno de 10% na época. Eu trabalhava numa clínica odontológica. Tem as métricas, né, Daniela, da conversão, porque quando você entrega panfleto, você não está entregando para o seu público-alvo, para a sua persona. Você está entregando para todo mundo, até mesmo aquelas pessoas que não fazem parte do avatar, que é o público-alvo. O público-alvo é um pedaço, né, de uma população. Você está entregando até para aquele público que não é essa fatia. Então, você está sujeito a entregar para todo mundo. E mesmo assim, uma conversão de 10%, a gente tem que pensar 10% do quê? Porque de repente pode ser uma coisa boa ou pode não ser boa. Porque é 10% do quê? 10% de 10? 10% de 50 mil, né? A gente tem que entender o que são esses 10% e como isso é representativo na nossa empresa, né? Mas sim, panfletagem, ele deu seus resultados, né? A gente recebia panfleto no vidro do carro. Eu já troquei até pneu de carro, porque eu recebi um panfleto, tinha uma promoção lá, eu falei, legal, acho que eu vou nessa loja final de semana. Eu fui lá e troquei pelo panfleto que eu recebi. Hoje em dia ninguém recebe nada em janela de carro, ninguém abre mais a janela de carro. A gente, até por questões de segurança, nós não fazemos isso. Esse calor dessa cidade que a gente mora, às vezes em cidades um clima mais ameno, né? Mas hoje, quando eu quero saber, por exemplo, de um pneu, eu busco na internet, né? Eu quero pneu bom e preço barato. Então, a empresa que está querendo vender para mim, ela tem que fazer uma publicação que está falando comigo, vai falar da minha dor, né? E vai atender o quê? Uma necessidade minha, não é verdade? Então é isso. Eu acho que ficou bem claro, pessoal, questão do avatar, questão da persona, isso é sério, tá? Não dá pra gente brincar achando que isso não funciona, pois funciona assim. Quem faz a tarefa de casa vê uma diferenciação nos seus resultados, tá? Como tudo na vida, se nós não fizermos, nós não adquirimos prática, se nós não tivermos que acertar aí em cima dos erros que a gente comete, a gente fica patinando e daqui a pouco a gente desiste do nosso negócio achando que nós não temos aí um perfil para isso e não tem nada a ver. Nós não temos, são as técnicas, e técnicas vocês estão recebendo o tempo todo, em lugares que vocês estão frequentando, em lives como essa, em outras lives que tem tantas por aí, e todo momento nós estamos recebendo aí pílulas de conhecimento e pílulas de técnica. Basta o quê? Pegar isso e colocar em prática. Gente, vou ficando por aqui. Daniela, obrigado aí por seus comentários. Quem for assistir essa live depois, fica ligado nessa questão de avatar e de persona. Silvia, mas eu já ouvi sobre isso. Eu também já ouvi. E eu também busco pesquisar sobre isso, porque tem hora que a gente esquece, tá? Tem hora que a gente esquece, é por isso que é bom a gente sempre estar lembrando e relembrando sobre isso. E são assuntos que não vão sair da nossa vida, né? Quem está empreendendo sabe disso. É assunto que nunca pode morrer, até porque a gente tem que ir reformulando a nossa persona de tempos em tempos. Gente, uma ótima terça-feira aí para vocês. Quem estiver assistindo agora, quem for assistir depois, um ótimo resto de semana também. Gente, tchau, tchau e até terça-feira. Um beijo a todos. Tchau, tchau.